vespões diante de ti. Também enviarei vespões diante de ti. Vamos lá. Que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Tisiar é a palavra hebraica, é o substantivo hebraico para vespões ou vespa. Tisiar, procedente da raiz hebraica, da raiz verbal, tissar, se você analisar, ou tissará. Tissará quer dizer ser portador de doença de pele, ou ser leproso, né? Então, esse é o sentido desse substantivo, tisiar. No plural aí, nós temos vespões. Ou seja, eu vou falar hoje sobre o segundo terror de Deus. Qual é o segundo terror de Deus? Para abençoar Israel, para ajudar Israel, caso mantivesse a fidelidade, a obediência e guardasse os mandamentos, Deus ia enviar o seu terror. Ontem nós falamos do primeiro. Hoje eu estou falando do segundo terror de Deus, que Deus haveria de mandar vespões ou vespas, como nós estamos falando, ticiar. Só que aqui era um inseto voador que tinha um tipo de ferrão. Veja que a raiz dá a ideia de um inseto que levava doença. Vamos ver aí, Êxodo, vamos lá, 23, 28. Êxodo, aí nós estamos no 23, 28, não é isso? Isso. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, lá em Isaías 7, 18. Vamos lá, Isaías 7, 18. Vamos lá, Isaías 7, verso 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque há de acontecer que, naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Assíria. Continua. E as abelhas que andam na terra da Assíria. Veja bem que alguns entendiam, conforme isso aí, que essas abelhas eram vistas como o exército assírio, as abelhas. Isso o próprio profeta Isaías, ele está dizendo. Inclusive, se vocês analisarem, o exército de Faraó, ele era visto como um exército. E isso, claro, está se tratando do seu aspecto simbólico. Mas aqui, Deus, para abençoar o seu povo, ou seja, quando Israel fosse obediente, temente à palavra de Deus, e o exército desse povo de Deus fosse para a guerra, para ajudá-los, Deus haveria de enviar esses vespões, esses tirciar, que eram esses insetos voadores com ferrões que traziam uma doença letal, fatal, e atingia os inimigos de Israel em plena guerra. Esse é o segundo terror. Na verdade, o que nós podemos analisar aqui é que esses vespões, eles causavam morte de imediato nas pessoas. Isso é muito sério, porque nós podemos analisar aqui que ele trazia um tipo de praga que atingia os inimigos. Por que eu cantei esse hino? Vocês viram que há um refrão que diz assim: qualquer coisa, uma frase, qualquer coisa vira arma na mão de quem tem unção. Ou seja, quem é escolhido de Deus e quem faz a vontade de Deus não precisa de muito para vencer batalhas. Entendeu agora? Qualquer coisa vira arma na mão de quem tem unção. Se vocês analisarem, vejam o que Gideão fez com 300 homens. Entendeu? Vejam o que Israel fez no capítulo 6 e 7 de Josué, em especial do 6. Apenas tocando trombetas, as muralhas vieram ao chão. Veja 1 Samuel 17. Olha o que Davi fez. Foi ao ribeiro, pegou as pedras e colocou no alforje. 17:45 ele diz para Golias: tu vens a mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. A grande questão é: você está na vontade de Deus? E deixa eu explicar uma coisa aqui para os meus amados irmãos. Quando se fala, quando ela canta assim, ó,
É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença vai. Você canta, você prega e Deus faz um milagre. É na unção divina. A unção divina aqui, deixa eu dizer, tanto quando você pega no Velho Testamento, a unção era separar para uma missão específica. A grande questão é que a gente pensa na unção apenas como uma energia, como uma força. A unção era estar escolhido por Deus para aquele momento. Deu para entender agora? A Bíblia diz que Jesus foi ungido. Essa unção era que ele havia sido separado, escolhido para ser o Messias, o enviado de Deus. Então, quando se diz assim, ungido, vamos lá. O que é ungido? Lamentavelmente, o povo de Israel, só um momento. Lamentavelmente, o povo pentecostal, no geral, passou a ter uma ideia errada sobre a unção. Aí, é por isso que tem aquela, ele está no óleo, ele está na unção. Não, quem é salvo é ungido. Todo salvo é ungido, porque foi escolhido, separado para a salvação. Agora, quando se diz para uma missão específica, aí é outra coisa. Então, é muito importante que você entenda isso. E muitos passaram a entender que a unção é alguém que grita, é alguém que corre, é alguém que pula. Isso não é unção, gente. Pelo amor de Deus, povo pentecostal, vamos despertar. Vocês sabiam que nós estamos perdendo muito da pneumatologia, nós estamos perdendo muito do que é a essência do Espírito Santo, porque nós estamos dando mais valor apenas à euforia, estamos dando mais valor. Eita, fulano está no óleo. Fulano, eita rapaz, ontem lá no culto o homem estrondou, o homem gritou, o homem chorou. Isso, gente, escutem, não é unção. Não é unção. Unção é ser separado. A Bíblia diz, no capítulo 4, 18 de Lucas, a Bíblia diz em Atos 10, 38, que Jesus foi ungido, separado para uma missão específica, ok? Separado para uma missão específica. Então, um rei no Velho Testamento, quando era ungido, era para ele representar o povo de Deus naquela função, entendeu? A alegria do Espírito, a dinâmica do Espírito em nós, trazendo gozo para a nossa alma, é para o nosso deleite particular e espiritual. Por isso que Paulo diz, quando eu oro em línguas, meu espírito ora bem, mas eu edifico a mim mesmo e não ao próximo. Então, não é para exibir quem tem mais poder, quem pula mais, quem corre mais. Unção não é isso. E nós vamos perdendo o que é de mais importante, ou seja, a capacitação, a orientação do Espírito Santo, e vamos dando ênfase mais àquilo que é trivial. Vocês entenderam? Então é isso. Quando a Bíblia diz assim, olha, que eu vou enviar vespões, Deus estava dizendo, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês forem fiéis, se vocês mantiverem os meus mandamentos, qualquer coisa vai virar arma em favor de vocês. Veja o que Deus mandou para Faraó. Deus mandou moscas, Deus mandou rães. Olha aí, Deus mandou rães, Deus mandou escuridão. Coisa que a pessoa pode... Não, mas moscas, o que é isso? Só que nesses vespões aqui, esses insetos com os seus ferrões levariam à morte. Deu para entender agora? Então, quem vive na fidelidade, agora aqui eu vou mostrar o que é unção. Quem vive na fidelidade, quem obedece os mandamentos e quem guarda a palavra de Deus, é escolhido do Senhor e vai ser protegido por Ele. Essa é a grande ênfase do texto. Israel era escolhido de Deus, ou seja, eles foram separados, era como se a unção estivesse ali sobre eles. Agora, o segredo para eles vencerem era estar obedientes, tementes, reverentes, ouvindo e guardando a palavra de Deus. Que coisa linda, né? Então, aí a Bíblia diz que Deus iria mandar esses vespões. Há muito debate sobre esse substantivo, ticiar.
Alguns chegam a dizer que, na verdade, seriam insetos, outros dizem que se tratava do inimigo e que a palavra aqui seria um ato simbólico, mas na verdade nós podemos crer que qualquer coisa vira arma na mão de quem tem unção. Veja que Sansão, no poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, ele matou, rasgou um leão, como se fosse um cabritinho, sem ter nada em suas mãos. Olha Davi vencendo Golias. Entendeu? A Bíblia diz que o povo de Deus foi para a guerra só louvando, ou seja, um som se torna arma, uma pedra se torna arma, um cajado se torna arma. E vocês se lembram que quando a capa de Eliseu caiu, a capa de Elias caiu, Eliseu toma aquela capa e bate nas águas e diz assim: onde está o Deus de Elias? E o rio se abre. Vocês estão entendendo? Quando você é obediente, quando você tem temor a Deus, quando você é fiel a Deus, qualquer coisa vira arma na mão de quem tem unção, na mão de quem é escolhido. Então, basta você pegar aqui um hino, olhe para cá, eu vi isso muitas vezes. Eu vi pessoas, o pastor dizer assim: vamos ouvir a irmã fulana de tal cantar um hino. Mas naquela época não tinha tanta competitividade, não tinha rixa, não tinha... E quando a pessoa ia cantar, a igreja também, obedecendo a palavra, todo mundo fiel, na hora que a pessoa começava a cantar o hino, a glória de Deus invadia a congregação. Eu vi isso demais. Eu vi isso várias vezes acontecer. Eu me lembro que eu cantava no coral da igreja, mas foram vários domingos, mas eu me lembro de um que nós terminamos de cantar, e eu via os membros do coral adorando a Deus em línguas, chorando, a coisa mais linda, era coisa linda. E quando terminou, a glória de Deus invadiu a igreja. Era aquele hino, deu glórias, né? Glória, glória, Jesus Cristo está sentado, revestido de poder. E quando chegava naquele refrão, glória, 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 eita coisa tremenda. Eu vi Jesus fazer muita coisa, né?